Saravá, macumbeiro, tudo bem? Essa é a nossa 10ª aula, segunda parte. E agora, por mais simples que seja, é muito do que foi falado, principalmente no que diz respeito à prática. Então, o que é um estado pré-incorporação? Ou um estado pré-transe? Na verdade, pré-incorporação. É quando eu tenho uma alteração corporal, fisiológica, química, e ela faz com que eu tenha uma maior facilidade para gerenciar a minha sensibilidade. Então, isso pode acontecer em alguns formatos. Eu vou mostrar os dois principais, que você vai começar a utilizar nas referidas mediunidades que foram passadas ou para a sua incorporação. Então, o que você precisa entender? Eu coloquei a cadeira porque, no primeiro momento, eu quero que você faça isso. Tudo que eu passar aqui, você vai fazer sentado. Por que você vai fazer sentado? Porque talvez você não tenha prática, nem experiência ainda, nem controle do seu corpo para fazer de pé. E você pode cair e se machucar. Então, vai fazer sentado. Essa é a primeira regra, é o nosso ponto-chave. O primeiro processo são 3 formatos respiratórios. Por que respiratório? Porque a melhor forma de você alterar a sua fisiologia e buscar o estado de transe é através da respiração. Tanto, um exemplo para ficar bem claro para você, e talvez, dependendo da sua idade, você lembre disso. Era mais comum antigamente girar o médium. Por que eu giro o médium? Primeiro, porque eu quebro o eixo corporal dele. Segundo, porque ele vai entrar numa atividade física que vai deixá-lo ofegante, fazendo com que, obrigatoriamente, ele respire mais. E essa respiração vai vai ajudar o início desse estado pré-alterado. Esse estado pré-alterado ele pode ser alcançado por respiração, por indução de elementos, por meditação. O processo da gira em si, a abertura de uma gira, os cantos, as palmas, o ritmo, aquele ritmo um para lá, um para cá, também é a condução corporal. Nessa aula, eu não vou mostrar a movimentação corporal, que eu vou deixar para mostrar em outra aula quando eu for fazer a incorporação. Lá eu vou fazer o processo respiratório, que eu vou mostrar aqui para você, e vou fazer também a movimentação corpórea, que são coisas que eu uso. Mas aqui eu quero que você comece a olhar para o tipo de mediunidade, para a identificação e utilizar esse processo. Primeira respiração. Sentado. Por quê? Porque se der aquela moleza, você já está apoiado. Não faça de pé. Ou deitado. Pode ser até deitado, tá? Mas faça no primeiro momento sentado. Então, você vai plantar os seus pés no chão. No primeiro momento não precisa fazer descalço nem nada. E o que você vai fazer? Você vai aumentar a sua percepção corpórea através da respiração. Como é que eu faço isso? Quando eu puxo o ar, vou ficar até de lado aqui agora, que daqui a pouco eu vou pegar alguns elementos. Quando eu puxo o ar e eu solto ele pela boca, primeira coisa, o que mexe mais? A minha respiração está mais pulmonar ou a minha respiração está mais abdominal? Primeira coisa. Segunda coisa, quando eu puxo, está entrando frio e saindo quente, todos esses detalhes começam a fazer diferença. Então, como que é a nossa primeira respiração? Ela é com uma contagem. Você vai puxar o ar, vai prender a respiração e vai contar por 5 segundos e vai soltar. E a respiração correta é sempre puxa nariz, solta a boca. Num determinado momento a gente inverte, mas não é agora. Nossa primeira respiração. Então eu vou fazer... Uma coisa que é um facilitador é você fazer o estouro da respiração sem soltar. Vou repetir, ó. Essa pequena oxigenação que dá, ela já vai fazer diferença. Principalmente se você está indo para uma incorporação ou se você está treinando algum tipo das mediunidades que foi passado. Isso vai baixar a sua frequência e você não vai precisar entrar naquela falácia do
Firma o pensamento e não pense em nada. Aquieta a sua mente. O processo respirativo, ele é educativo. Não para educar a mente, mas para trazer essa sensibilidade. Então, primeira respiração. Puxa o nariz. Quando eu faço esse movimento com a bochecha, eu tô como se eu fosse soltar, mas eu travo, né? Eu faço uma pressão na boca, ó. Eu já tô mais oxigenado, eu já tô mais tranquilo, e aí eu vou fazer essa respiração até sentir que eu baixei. Quando eu baixei, aí eu posso ir para a movimentação corporal que eu vou mostrar depois. Mas isso para todo tipo de mediunidade. Vou treinar o canal de psicografia olfativo. Eu vou fazer essa baixa. Esse é um tipo. O que eu recomendo? Faça apenas uma. Não faça as três. E não faça misturado, por exemplo. O outro modelo que eu vou mostrar é com tabaco, com charuto. Não faça junto. Tem o respiratório, para quem tem mais facilidade, tem o tabaco para quem é ok com o uso do charuto. Tem gente que não é ok com o uso do charuto, vai ficar no processo respiratório. Quantas repetições eu faço? No mínimo 10. Não faz e levanta, faz, fica num estado mais meditativo. Se você já está olhando para a questão da incorporação, você já pode mentalizar uma linha, uma entidade e sentir esse canal ficando mais suave, ok? Segunda respiração. O movimento é o mesmo. Puxa nariz, prende, solta a boca, só que eu vou utilizar o corpo. Eu tô aqui 90 graus, eu vou baixar tipo quase 45, assim, 55, 45. Eu vou fazer assim, ó. Eu não respiro, eu abaixo, aí eu puxo o ar. Aí eu solto. Então eu subo puxando, prendo 5, dou o estouro fazendo a pressão na boca, conto e solto fazendo uma alavanca. Num plano ideal, isso você vai fazer com o tempo, isso vai ser mais rápido, vai ser... Agora, no primeiro momento, eu quero que você faça, puxa, sopra, né? Conta, pode até ficar um pouco embaixo e sobe novamente. Essa é a segunda respiração. Primeira, tronco reto. A segunda, quando eu puxo, eu levanto o tronco. Quando eu solto, importante, apoie na perna. Apoie na perna. Jorge, fiz e fiquei tonto. Ok. Isso faz parte da entrada no transe. Por isso que eu estou falando, no primeiro momento, faça sentado. Eu tenho prática para fazer em pé. Eu faço isso pré-incorporação e muitas vezes quem tá em volta nem percebe. Às vezes eu faço só o movimento da cabeça. Eu estou lá, começo a me concentrar, eu faço isso aqui, ó. Pum. Começou, ok? Então, primeiro movimento respiratório. Tronco reto. Segundo movimento respiratório. Baixa um pouquinho. Sobe. 10 no mínimo. E fico naquele estado mais concentrado. Terceiro movimento, o famoso cachorrinho, né? Esse já é mais forte. Esse já pega mais. O que acontece? Existe um quarto movimento que eu não vou passar agora, que é como se fosse a junção de quase todos eles. Mas isso vai baixar a sua frequência, a hora que desce na sua cabeça, isso já é entrada. Isso é um pré-transe. Eu pergunto, quando foi a última vez que você sentiu isso? Antes ou na hora de incorporar? Muitas entidades, tirando toda a construção romântica que fizeram, a entidade ela gira também para quebrar a tua percepção. A entidade ela roda também
para fazer esse estado de alteração. Lembrando que quanto mais ela se movimenta, mais aumenta a sua frequência respiratória. Terceiro movimento de novo, de 5 a 10 respirações curtinhas, sempre nariz e boca. Conforme vai aumentando, ó, deu até pequeno amortecimento. Agora, ó, é o momento ideal, é o pré-incorporação, ok? Já é o movimento para ir para a incorporação. O que acontece também? Você não vai fazer os 3 uma vez, e conforme você escolher um que você se adapte melhor, ou vai fazer um dia, outro no outro dia, o terceiro no terceiro dia, você pode ir aumentando a frequência. Fiz 10, vou fazer 15 agora. Fiz 15, vou fazer 20. E vai avaliando esse estado que você vai entrar. Primeiro passo, processo respiratório. Segundo passo, o que é? O que eu tenho aqui, né? Eu vou utilizar um tabaco. Novamente, Jorge, pode ser o tal do Philips, o tal de Titan? Não, precisa ser um charuto de folha inteira. Eu sempre deixo a recomendação nos grupos. O pessoal pode pedir pelo correio esse tipo de charuto. Esse aqui é um robusto de folha inteira baiano, nacional, custo-benefício ótimo, tá? Por que eu não posso fazer com os outros? Porque tem a questão da folha de papel, da toxicidade, da qualidade do fumo que tem aqui dentro. Então aqui eu tenho, aqui dá para ver as nervuras, né? Eu tenho uma folha inteira fazendo a capa e eu tenho ela toda, várias camadas dela enrolado manualmente. Por que o tabaco? O tabaco tradicionalmente. Jorge, posso fazer isso com cigarro? Não. Cigarro de palha? Não. O tabaco, ele é uma planta que causa alteração. Vocês vão ter uma aula só sobre tabaco. Eu vou explicar a diferença das bitolas, vou falar dos tipos, vou falar do problema dos aromatizados. Mas você precisa entender que isso por si só já é uma oferenda. E tem muita gente que não entende isso, que tem uma planta de poder por detrás e isso aqui só já é uma oferenda. No caso aqui, eu não vou fazer no modelo ofertativo. Eu vou usar a folha como caminho indutor para esse processo. Se você é aluno Casa Real, você sabe a sequência que eu faço, que eu molho, né? Dou uma umedecida no tabaco com um pouquinho de marafo, às vezes rum, às vezes conhaque. Dou uma acordada nele, certo? Vou cortar aqui. Se você não fez Exu nas encruzilhadas do Axé, recomendo. E o Exu, a lei do retorno, você vai ver só material prático. Você vai ver que lá 98% das oferendas são feitas com tabaco. Eu não estou dando ali o tabaco no ponto riscado do Exu para ele fumar. Eu estou dando o tabaco como oferta, porque isso tem poder no lado espiritual. A potência plasmática que sai disso aqui é fenomenal. E as entidades manipulam isso o tempo inteiro. Processo histórico para fomentar. Seu sete da lira, né? Seu sete encruzilhadas se popularizou como seu sete da lira da mãe Cacilda. Era tabaco e marafo só, era o que ele utilizava. Entre rezas, músicas e orações, era o elemento que ele utilizava. Isso é muito importante. E aí fiz o preparo do meu tabaco. Sempre importante acender por inteiro. Eu prefiro acender com fósforo, porque não dá gosto, o fluido dá gosto na boca, principalmente para quem está acostumado. Mas já foi agora. Qual que é o plano com o tabaco? Eu vou fazer a puxada do tabaco, precisa tomar cuidado para não engasgar. Precisa tomar cuidado, se você é ex-tabagista, pode estimular, então saiba fazer escolhas agora. Eu sou ex-tabagista, mas eu não ponho mais cigarro na boca e o charuto não me estimula. Então isso é importante, ok? Qual que é a diferença? Agora eu estou lidando com uma planta que ela causa alteração principalmente pela qualidade do que eu estou usando e a maneira como eu puxo. Charuto não se traga. Então nesse exercício eu posso fazer isso direcionado para uma força,
Eu já ensinei isso em algumas aulas gratuitas, eu posso apontar isso por uma linha. Aqui no primeiro momento não é o objetivo. Eu vou falar mais disso na hora que eu chegar à incorporação. Aqui no primeiro momento é de uma forma bem simples e aqui nem ritualizada, porque aqui eu não estou nem chamando o poder do tabaco, eu estou usando ele simplesmente pelo que ele é. E o que eu vou fazer? Na hora de puxar, eu puxo um pouco mais forte, não trago, seguro e solto. Você vê que eu puxo, dou várias puxadinhas, uma puxada mais forte, seguro na boca, solto aí na respiração pelo nariz e depois eu... Um tabaco de boa qualidade, claro, vai ser diferente de um tabaco de boa qualidade mais escuro. Esse aqui é mais forte e acaba causando essa sensação, essa alteração mais rápida. De novo. Quem aprecia charuto, tabaco, sabe que quanto mais você puxa, mais cortado ou profundo, você corre o risco de tragar, que não é o ideal. Mas essa puxada, o elemento em si só, ele faz a baixa da respiração. Quanto mais rápido eu faço isso, mais rápido eu tenho esse estado alterativo. Agora vamos utilizar um outro exemplo. Vamos olhar lá para a direita esquerda. O Exu está lá com o tabaco e ele está lá com uma dose de uma bebida X. A pinga, o rum, o conhaque, que todas elas têm um fundo, sempre tem uma planta, né? O gin tem o zimbro, a cachaça tem a cana. O conhaque, originalmente falando, quando não é aquele conhaque de gengibre, ele também é fruto da cana-de-açúcar e assim por diante. Então, a entidade está lá, ela chegou, ela pede, a primeira coisa que ela pede, eu quero o charuto e a minha bebida. E ela fuma, né? Fuma e joga um pouco da bebida. Isso começa a quebrar o médium. Quando eu falo quebrar, quebrar a dureza, quebrar aquele estado de alerta que muitas vezes ele fica, que eu não posso confundir com uma embriaguez durante o processo de trabalho com esse estado de alteração. Jorge, posso pegar uma bebida e fazer? Pode, desde que você faça isso com segurança, que você não se torne um alcoólatra fazendo isso todo dia. E entenda, é uma prática meditativa, que é diferente quando o Jorge pega uma dose de uísque, um charuto, de uma forma apreciativa. Aí eu não estou no contexto de aula, não estou no contexto de gravação, nem nada. Jorge, posso utilizar esse mesmo? Pode, desde que você corte ele para baixo da queima, tá? Do anel da queima, e utilize. Mas é só isso. Se você estiver utilizando um bom charuto, você vai sentir o que eu senti. Eu estou acostumado a fazer. Então, o processo reativo para mim é tranquilo. Jorge, eu posso fazer isso num pré-incorporação? Pode. Eu vou mostrar isso também na hora que eu for fazer a incorporação com o seu set para vocês. Então, pré-transe ou transe, indução, treino de alguns tipos de mediunidade, ou processo respiratório ou tabaco. Tabaco de boa qualidade, folha inteira. Jorge, não tem. Posso substituir por outra coisa? Não faça. Faça um dos processos respiratórios. Aí vem, Jorge, por que as entidades então fumam outras coisas? Por costume nosso e que foi introduzido dessa forma. Cigarro nunca foi bom. Até como oferta espiritual já é uma oferta mais pobre. Existem algumas linhas que aderiram costume. Por exemplo, tem um trabalho de Zé Pilintra que eu ensino, que antigamente, tradicionalmente, os mais velhos falavam que era bom colocar cigarro continental, que era um cigarro da época, extremamente forte. Mas o cigarro por si só, ele é pobre em tabaco, ele é rico em nicotina, entre outros elementos químicos. Não ajuda. Então isso é muito importante. Treina, treina, treina. Lembrando, é preciso ter consistência. Não é, eu vou fazer uma vez e vou virar o médium top das galáxias. Não, não. Mediunidade é todo dia, mediunidade é para você, mediunidade é você fazendo e começando a compreender o que você está buscando e como ela vai viabilizar na sua vida. Mais uma.
Aí uma outra prática que eu vou mostrar depois é quando eu faço isso aqui, ó. Eu pronuncio o nome da entidade com o tabaco para começar a alinhar o processo de percepção e aproximação. Tudo bem? É isso aí, macumbeiro. Aquele saravá e vamos que vamos.